Ainda em pé, por favor, abra a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos ainda nesse mês de agosto na série Igreja Missional e esse será mais um texto para nos fortalecer o ensino sobre esse tema. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Preste atenção na leitura que farei dos 8 primeiros versos. Atos capítulo 1, portanto, dos versos 1 a 8, diz assim a Escritura Sagrada. Atos 1, de 1 a 8. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Assentem-se, amados. Gente amada do Senhor, nós vivemos hoje, mais do que nunca no nosso mundo e principalmente no nosso país, uma realidade nacional onde leis estão sendo criadas a favor do desastre. Eu não consegui um título mais claro do que esse. Nós temos, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal que está criando leis, é um contrassenso, não é a parte deles, mas criando leis que envolvem, por exemplo, o porte de drogas, o porte de entorpecentes para uso pessoal, e na verdade o objetivo é descriminalizar o uso das drogas. E isso vai ser gradativo. Quando você abre um pouco a porteira, diz aqueles que cuidam de bois, vacas, lá nos interiores do Brasil, quando você abre um pouco a porteira, logo a porteira estará escancarada. Pense, por exemplo, nas leis pró-aborto, e já são muitas no nosso país. Pense nas leis do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E agora, discutindo, está acontecendo agora no nosso Supremo Tribunal Federal, a discussão da mudança da idade para liberar as pessoas fazerem a transição de gênero. Antes eram apenas 16 anos, estão querendo baixar para 14 anos. Nós estamos, irmãos, num cenário onde os valores totalmente se perderam. Eles não estão para se perder, eles já se perderam. Nós estamos num contexto onde narrativas estão ocupando o lugar da verdade, e é exatamente esse contexto social, o lugar especial, prestem atenção em mim, o lugar necessário para que a igreja missional avance. Esse cenário clama pelo Evangelho. Nós encaramos errado quando nós pensamos que a situação atual é desfavorável para a proclamação da palavra de Deus. É exatamente o oposto. Repitam comigo. É exatamente o oposto. Mais uma vez. Exato, agora mais do que nunca o povo missional, isto é, a igreja de Cristo, deve se levantar, deve clamar, deve pregar, deve proclamar, deve discipular. Agora mais do que nunca, o mundo está num desespero incrível. Há 10 anos atrás, o falecido pastor presbiteriano Tim Keller
num dos seus maravilhosos livros, A Era do Ceticismo, ele já dizia: vocês não estão percebendo, o mundo em decadência é o palco maravilhoso da proclamação do Evangelho. Chegou mais uma vez a hora. Pois bem, queridos, entenda então comigo, no meio desse contexto, as marcas da missão da Igreja de Cristo através de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 1, nesses versos, mas em especial no verso 8. Você e eu sabemos muito bem, há 505 anos, que ainda estamos, né? Não chegou o mês de outubro, então 505 anos que a Reforma Protestante aconteceu. E lá na Reforma Protestante foi ressuscitado da Escritura as marcas da verdadeira Igreja de Cristo. E acostumamos a repeti-las, como 3 delas: a correta pregação do Evangelho, a correta administração dos sacramentos, como a celebração da ceia, e o correto uso da disciplina eclesiástica, visando santidade nos membros da Igreja de Cristo. Mas existe uma 4ª marca, que nós não podemos esquecer. Ela sempre existiu, ela sempre foi transmitida ao longo dos séculos, e ela está de acordo com a ordem do Senhor Jesus, como sendo característica da verdadeira igreja. Qual é essa 4ª marca? É exatamente o correto envolvimento em missões, no discipulado, na proclamação do Evangelho. Portanto, numa frase nós poderíamos dizer assim: missão, evangelização e testemunho fazem parte da essência da verdadeira igreja. E isso, amados, é assim porque Cristo, o Rei e cabeça da igreja, aqui em Atos 1, verso 8, ele diz: vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Portanto, a Igreja de Cristo é algo que está em movimento, você percebeu? E se você olhar no mapa, o que Jesus falou são círculos que vão se aumentando. Primeiro, onde eles estavam? Jerusalém. Depois, num círculo maior. Onde Jerusalém estava? Na Judéia. E vamos pegar um círculo maior, Samaria. E ali você tem os inimigos dos judeus. E você pega um círculo maior ainda, toda a terra. É uma igreja que está em movimento. A Igreja de Cristo é algo que se movimenta. Dos bairros onde ela foi plantada, a Igreja de Cristo, até os confins da terra. Em Atos 1:8, nós temos as marcas da igreja, e são 4. Eu peço para você prestar atenção. É o culto matutino, é aquele chamado culto relâmpago, ainda vamos celebrar a ceia, e você precisa prestar atenção. Se você estiver morrendo de sono, por que você não dormiu ontem à noite? Era para dormir, menino. Descansar, para acordar cedo. Sabe por que você reclama de vir domingo de manhã na igreja? Porque o teu sábado é uma loucura. E tem gente que ainda trabalha pra caramba. Então você pede, ou pede mais força para Deus, ou vai dormir. Mas não dorme agora no sermão. Amém. Graças a Deus. Primeira marca. Atos 1:8, fica em Atos 1:8, eu li o contexto, vou passar ligeiro assim, voando pelo contexto, Atos 1:8, qual que é o texto central? Meu Pai eterno, qual é o contexto central? Isso, fica com olhos nesse texto. Primeira marca, eu estou falando do quê? As marcas da missão da Igreja de Cristo. Primeira marca, essa missão é essencialmente a obra de Cristo. O Senhor Jesus disse para aqueles apóstolos pós-ressurreição, depois de ficar 40 dias com eles, comendo com eles, ele mostrou que tinha ressuscitado mesmo. Ele disse: vocês são minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas. A missão é de Cristo, amados. Lucas, ele está nos alertando desde o verso 1, Atos 1:1, ele colocou lá para o Teófilo que ele estava discipulando. Eu escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas, o segundo livro do próprio autor Lucas é Atos. A clara implicação dessa frase de Atos 1:1 é que Jesus
tendo começado a sua obra no Evangelho, está dando continuidade a essa obra em Atos dos Apóstolos. No livro de Atos, amados, existem aproximadamente 28 referências ao Senhor Jesus, sempre cada uma delas iniciando atividade na vida de outras pessoas. Isso, Jesus agindo pós-ressurreição na vida de outras pessoas. O Senhor, ele é citado como sendo o ator principal. E qual é o caso mais famoso que Atos relata? Atos capítulo 9, a conversão de Saulo de Tarso, naquela estrada indo para Damasco, aonde Jesus ali o confrontou Saulo, humilhou-o, fez ele ser levado desamparadamente para dentro da cidade e se submeter às instruções que ele receberia. O Senhor Jesus impactou a vida do apóstolo Paulo. E assim o Senhor está continuando a ensinar lá do céu o que ele começou a fazer e ensinar aqui na terra. A missão da igreja é essencialmente a obra de Cristo. E sabe qual é a lição que você já tira dessa primeira marca, que a missão essencialmente é a obra de Cristo? Você tira o primeiro ensino desse jeito. Nunca devemos desistir da igreja. Nunca devemos perder a esperança em relação à igreja. E nunca nós devemos fazer isso porque ela é a igreja de Cristo, a qual o Senhor Jesus Cristo se ligou pelo seu Espírito doador de vida. Na missão da igreja hoje, meus amados, nós devemos manter os nossos olhos focados, firmemente focados, no edificador da igreja. Quem é? O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não tem que olhar para outros lados. Você não tem que ficar preocupado com a história ao redor. É a história ao redor que diz, continue olhando para Cristo. A nossa direção deve ser sempre coordenada pelas verdades inegociáveis sobre Jesus aqui em Atos capítulo 1. Por exemplo, Jesus ressuscitou. O verso 3 do capítulo 1 diz que ele se apresentou vivo com muitas provas, o quê? Inquestionáveis. Olhe para Cristo, ele reina. Em Atos 1:3 ainda, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, porque ele reina. E você vai ver em Atos 1:11, ainda no capítulo 1, que ele voltará, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir, vai voltar. Sabe, a gente não precisa de um número enorme de pessoas que creem que Jesus vai voltar para isso ser verdade. Se essa igreja inteira não crer, e se eu desistir de crer, isso não muda o fato de que ele vai voltar. Ele é o Senhor. Portanto, já que a primeira marca é que essa missão é essencialmente a obra de Cristo, então nunca devemos desistir da igreja e da sua missão, porque ambas são de Cristo. Vamos para a segunda marca. A segunda marca, e agora eu vou mais ainda, baseando-se em Atos 1:8, a gente esmiuçar um pouco essa questão. A segunda marca é que essa missão envolve dar testemunho de Cristo. A frase é a mesma em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Sim, a obra é de Cristo, porque a igreja é de Cristo, mas nós devemos dar testemunho de Cristo. A palavra testemunhas é usada em Atos dos Apóstolos 13 vezes, e sempre tem o sentido preciso de dar testemunho ocular, público, da história de Jesus. É aquela testemunha ocular, já ouviu essa frase? E sempre que lemos a palavra testemunha em Atos, nós devemos pensar em testemunhas num tribunal, que estão ali para somente falar a verdade. Lembra dessa frase? Talvez em filme americano, judiciário, você ouviu isso muito, mas acontece em outros países também. Nós devemos pensar em colocar a mão sobre a Bíblia, a mão direita, né? E falar a verdade, toda a verdade, somente a verdade, que Deus nos ajude assim. Essa é a ideia de testemunhas.
Em Atos 1:8, talvez a gente possa parafrasear da seguinte forma: vocês, apóstolos, devem ser minhas testemunhas oculares em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o que aconteceu depois que aquelas testemunhas oculares morreram? Porque eu não sei se você sabe, os apóstolos morreram. Isso, eles morreram, estão enterrados. Bom, na verdade agora não tem mais nada deles, já foi, deteriorou há muito tempo. Essas testemunhas que viram ali ao vivo e a cores, elas morreram. E agora? A obra de Deus continua até os confins da terra e até o fim dos tempos. Você vê isso no verso 11 do capítulo 1, porque ele diz que vai voltar. Então a obra continua. Os apóstolos realmente estão mortos e sepultados, mas a igreja, você, eu, em todas as épocas, claramente tem muito trabalho para fazer. A gente tem muito trabalho, gente. A gente não tem tempo para ficar parado, olhando o nosso próprio umbigo. Nós temos muita coisa para fazer para a glória de Cristo. A referência primária nesse versículo 8 é que o testemunho dos apóstolos foram os primeiros a testemunhar. Mas a referência secundária de Atos 1:8 é a todos os que vieram depois deles, isto é, a igreja de Cristo, ao longo dos séculos até hoje. Nós somos as testemunhas. É isso mesmo, você crê em Cristo, gosta de vir na igreja, louvar, adorar, bendizer, servir. Você é testemunha. Nosso trabalho, amados, é contar ao mundo precisamente o que as testemunhas oculares disseram e pregaram. Então, qual que é a história delas? Vocês são minhas testemunhas. Literalmente o texto está dizendo: sereis testemunhas de mim. Ou podemos dizer de uma maneira mais precisa, testemunhas para mim. É o que Jesus disse. O próprio Cristo é o grande tema da missão da igreja. E sabe o que é maravilhoso? Isso é perfeitamente ilustrado de maneira clara no sermão de Pedro, no capítulo vizinho, capítulo 2 de Atos. Aonde Pedro, no dia de Pentecostes, diante dos seus ouvintes, ele falou: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mão de iníquos. É Atos 2:23. Ele está dizendo que Jesus é o centro do testemunho. Essa é a segunda marca. A missão envolve dar testemunho de Cristo. E o sermão de Pedro, irmãos, era somente sobre Jesus. A vida e o ministério de Jesus, seu sofrimento e sua morte, seu triunfo e sua ressurreição. E finalmente, Pedro caminha para o fim no seu sermão, falando da exaltação e o reino de Cristo. E o sermão de Pedro, ele incrivelmente dá a explicação de Jesus na história nossa. E depois ele faz uma aplicação do mesmo Jesus ao coração daquelas pessoas que estavam exatamente ali, na sua frente, dizendo para elas: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. A essência do testemunho é falar de Cristo. Portanto, o nosso ensino para a segunda marca é que nosso mundo precisa de mais sermões, pregações, falas como essa, notavelmente cristocêntricas no seu conteúdo. Você tem que abrir a boca e pôr Cristo no meio. Você está sofrendo, ponha Cristo no meio do seu sofrimento. Você está feliz e alegre com seus sucessos terrenos, é por causa de Cristo. Você está em qualquer lugar vivendo essa vida que Deus lhe deu, a sua fala, a sua vida, a sua condução é Cristo. Por quê? Porque você está testemunhando. Jesus falou: indo, discipulem. É isso que é a famosa grande comissão de Mateus 28. Indo, enquanto vocês estão vivendo, em todos os momentos, situações. Eu estou numa discussão com alguém. Então põe Cristo no meio e resolve essa treta. Por quê? Porque nós somos testemunhas e a essência do nosso testemunho é Cristo. Penúltima marca, terceira. Atos 1:8 ainda. Essa missão, irmãos,
requer uma autorização de Cristo. Aqui o denominacionismo é jogado fora. Aqui a exaltação da história das nossas igrejas locais, como a nossa, fica de lado. A nossa missão não é marcada por isso. A gente não chega para os novos convertidos ou novos na igreja. Você sabe quem eu sou da família tal, fundador dessa igreja. Você me respeite, menino, você não sabe nada ainda. Não. A missão não é baseado nisso. A terceira marca é que essa missão, repito, requer uma autorização do próprio Cristo. Meus irmãos, Jesus fala sobre essa autorização ou capacitação aqui em Atos 1:8. Veja comigo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim, sereis minhas testemunhas. Isso mesmo. O Espírito Santo, o nome da terceira pessoa da Trindade, é mencionado 52 vezes no livro de Atos. Aliás, por isso que alguns querem mudar, né? Em vez de ser Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. E é verdade. Porque em todas essas vezes que menciono o nome do Espírito Santo, a ligação entre o Espírito Santo e a missão é mostrada, ou de maneira direta, ou de maneira indireta. O Espírito dá poder à igreja para a missão. Entenda isso. E isso sempre foi e sempre será 100% espiritual. Nós estamos lidando com o poder do alto. Esquece o seu poderzinho humano inútil. Pare com isso. Entenda que a nossa autoridade vem do poder do Espírito Santo. E é Ele que dá poder à igreja para essa missão. Sabe, em Atos dos Apóstolos, é como se o Espírito exercesse poder transformador dentro da igreja, lhe dando a capacidade para dar testemunho fora da igreja, para que nós sejamos luz para as nações. Como Cristo Messias foi chamado para ser luz para as nações, e nós representamos Cristo agora. Então, qual é a boa notícia dessa terceira marca? A boa notícia é o seguinte: em missão, a igreja não depende dos seus próprios recursos para ter sucesso. Nós não somos dependentes da nossa própria engenhosidade, criatividade, capacidade, comunicação. Não, nós não somos dependentes da qualidade das nossas estratégias ou nossos programas inovadores. Nós não colocamos a nossa confiança em personalidades carismáticas. Chama o pastor tal, que aí o evento dá certo. Não! A gente não confia em lideranças dinâmicas ou no dom da oratória, falar. Não. Nós não colocamos a nossa esperança em nada que seja humano ou terreno. Nós colocamos a nossa esperança naquilo que é divino e celestial. Você precisa ser um crente assim. Se você não se sente assim, então hoje é a data de mudar isso. E você precisa viver o que a palavra de Deus está dizendo. A nossa única esperança de capacitação para a missão de Cristo é o dom do Espírito Santo. E sabe como é que a gente expressa essa esperança, essa confiança, essa dependência? Principalmente na atividade de oração. E muitas vezes oração com jejum, que a gente não fala mais. Não, e não fica preocupado, você como eu, que tem problemas de saúde, não é para você ficar o dia todo sem comer. Você pode ficar um tempo buscando ao Senhor, em oração, lendo a sua palavra. Faça isso. E sabe por que nós demonstramos confiança orando e jejuando? Eu vou lhe explicar. Não é coincidência que a promessa do poder, no verso 8 de Atos 1, seja seguida de perto pela descrição da igreja no verso 14. Dá uma olhada, Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em... Eita lasqueira, é isso! É isso o quê, pastor? Presta atenção, você não pode perder essa ligação, porque quando o Espírito Santo mostrou isso aqui, claro, porque está na Escritura, você não pode fugir disso. A igreja da nossa época se especializa em orar pela sua missão. Você ora, Senhor, abençoa a igreja, enche a igreja, salva pessoas, Senhor.
Você clama para que os crentes sejam maduros. Senhor, o Senhor vai mandar lutas, porque é normal para todo mundo. A gente está firme ou qualquer coisinha. Eu faço o gemido porque eu não tenho coragem de falar o que eu já pensei. Mas tem tanta bobagem que nós falamos, de esquecendo do poder de Deus. A gente exalta o homem. Irmãos, é uma maldita frase. Eu sou ser humano. Eu tenho que sofrer mesmo. Você tem que sofrer, querido. Isso não é novidade. A grande questão é, quem está ao seu lado? Quem é o redentor da sua vida? Quem criou o universo? Ou nós vamos apagar isso? Eu sofro todos os dias. Alguns de nós mais do que outros. É o mesmo Deus que está ao seu lado? Sim ou não? É mesmo? Então vamos parar. Aprendo que Jesus está todo dia me falando, Nelson, cala a boca, para de murmurar. É claro que ele só fala assim comigo. Porque quando o povo é duro, ele tem que... Mas quando o povo é uma bênção, ele fala, filhinho. Quando a pessoa é difícil, ele, menino, eu estou reinando. Não é você que manda. Sossega, eu sei o que é melhor, eu sei o que é melhor para aquela família, para aquela, eu sei o que é melhor para a igreja, ei, eu quero que você confie em mim. Aí Deus olha para mim, eu abro a Bíblia, Deus está me olhando. Você já teve essa sensação? Ele olha e diz assim, você confia em mim? Você confia? E aí, o que você vai responder? Você pode responder para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu cônjuge, para o seu namorado, noivo, namorada, sei lá. Você pode até falar para mim, ei, pastor, tem vezes que não dá para confiar, não, é difícil. Mas quando Deus olha para você, nas páginas da Escritura, e diz assim, você confia em mim? Você vai olhar no rosto eterno e celestial, que graças a Deus a gente não pode ver, mas em espírito cremos que Ele está olhando para nós fixamente. Você vai ter coragem de dizer para Ele, eu não confio no teu poder? Não. Então é mais fácil eu me arrepender da minha falta de fé, da minha triste capacidade de não crer, eu só arranjo problema, eu já tenho problema, eu produzo mais. Pegue isso tudo e olhe para esse Cristo poderoso. É por isso, amados, que as nações serão evangelizadas por todo o povo de Deus. Porque o ato de proclamar, profetizar, é de falar do Deus da palavra. E nesse sentido, todo o povo de Deus, todos os cristãos, em todas as situações, são os profetas e evangelistas. Os crentes conhecem Deus por intermédio da sua palavra, e como crentes tornam Deus conhecido por intermédio da sua palavra. Você continua proclamando o evangelho no meio dessa sua luta, no meio dessas suas reivindicações pessoais. Você não está separado. Agora eu vou viver a minha vidinha, minha lutinha aqui. Não. Sua luta, propositalmente preparada e decretada pelo projeto de Deus, é para que as pessoas ao seu redor olhem para você e vejam como aquele que se diz crente reage, se ele confia não no seu Deus, no momento de ser um brasileiro, vivendo na atual época que vivemos, no meio das situações e circunstâncias que Deus nos coloca. E agora? É maravilhoso poder proclamar de Cristo e ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Porque os crentes individuais, pelo poder do Espírito, eles encontram as suas formas de ações evangelísticas. Foi assim que aconteceu em Atos. Você pega o capítulo 8 de Atos e você vai ler o seguinte: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Você acha mesmo que eles paravam de trabalhar, estudar, ou seja lá o que eles faziam naquela época, para ficar só falando de Jesus, de porta em porta? Tem gente que acha que... Uma vez eu fui questionado, sabe aquela igreja, ou aquela igreja que fica o povo de porta em porta, o povo larga suas casas, larga tudo e fica lá, e nem está falando a verdade, porque o que eles ensinam não é Bíblia. Nós é que devíamos fazer isso. Não, peraí, nós devíamos fazer o que fomos chamados para fazer.
o que o texto de Atos nos ensina, o poder que vem do Espírito Santo, é que, em outras palavras, eles iam fofocando do Evangelho em todas as situações da vida, nas suas relações diárias, e aquelas pessoas entendiam, peraí, você vive assim, você crê assim, você tem essa atitude, você tem essa reação por causa do Evangelho de Cristo? E aí as pessoas ouviam do Evangelho vivencialmente, a vida dos crentes, e na prática, com a proclamação deles. É isso, amados. É assim que sempre acontece nos tempos de crescimento da igreja. Resumindo até agora, a missão da igreja é essencialmente a obra de Cristo. Ela envolve testemunhar de Cristo e requer uma autorização dele. Ele dá poder pelo seu Espírito Santo. Vamos testemunhar. Terminemos com a última marca. A quarta marca. Essa missão abrange o mundo para Cristo. Eu conheço uma denominação, tenho irmãos incríveis nessa denominação, aqui brasileira, que o nome dela é O Brasil para Cristo. E eles estão certos nesse nome, não está errado. Só que nós temos que ser mais bíblicos. Não é o Brasil para Cristo, é o mundo para Cristo. Porque em várias testemunhas escriturísticas registradas no Novo Testamento várias vezes, e principalmente no Apocalipse, você vê que na eternidade você vai encontrar pessoas, repete comigo, de toda a tribo, língua e nação. Então, essa missão, em quarto lugar, a quarta marca, essa missão abrange o mundo para Cristo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Atos 1:8 é uma chave para você compreender a história da missão da igreja no restante do livro de Atos. Os 7 primeiros capítulos descrevem os acontecimentos em Jerusalém. Depois do capítulo 8 a 12, você vê a difusão do evangelho na Judéia e na Samaria, e no final de Atos, de 13 a 28, relata aquelas viagens missionais de Paulo, e a sua última viagem a Roma, e que da perspectiva do entendimento antigo, Roma era o centro que levaria até os confins da terra, e de fato aconteceu. Portanto, Deus está em movimento até os confins da terra. Você faz parte desse movimento. O que aconteceu em Atos continua acontecendo hoje. Então nós devemos continuar o nosso testemunho nesse momento presente da missão até o grande final dia da vinda de Cristo. A missão não parou. A missão está continuando agora na sua vida. Então, essa missão é essencialmente de Cristo. Essa missão envolve dar testemunho de Cristo. Essa missão requer a autorização de Cristo. E essa missão abrange o mundo todo para Cristo. Agora você tem mais sentido ainda de celebrar a ceia. Jesus disse, depois de fazer a Páscoa com os apóstolos, ele chegou e falou assim, olha, é uma nova aliança no meu sangue que eu quero marcar para vocês. Vocês devem comer do meu corpo partido, o pão simboliza isso, o sangue derramado, o cálice representa isso, para lembrar que eu morri, e vocês devem repetir isso até que eu volte, até que eu venha. E isso significa, meus irmãos, que nós, quando celebramos a ceia, estamos dizendo, continuamos nessa sua missão, que o Senhor nos use assim, para a glória de Cristo. Amém.